noite com Jesus. Deus continue a nos abençoar. A leitura é a mesma de manhã, como foi anunciada. Enquanto estiver na mensagem Influência de um Homem sobre Outro, será a mesma leitura. Vamos ficar de pé, irmãos. A leitura se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 até o verso 8. O chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou aos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Grande Deus, tua palavra mais uma vez foram lida, e pedimos que o Senhor venha vivificar em nosso coração nesta noite. Desde já te agradecemos pela manhã, por essa tarde, e agora que estamos com mais uma porção da Escritura, pedindo que o Senhor venha vivificar em nosso coração. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, nós vamos ouvir um hino. Você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Eu conheço o grande Deus e o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim.
só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Liecira. Irmão Antônio, se tiver naquela condição, faça o que eu mandei, tá? Aí atrás. Pode acrescentar, pode diminuir aí, tá bom? Pergunta os irmãos baixinho aí se tá bom. Se quer que coloque mais um grauzinho a mais ou a menos, tá bom? Nós paramos, parágrafo 65, né? 66 nós vamos ler, nós paramos no 65, agora vamos para o 66, e nós começamos no 58, né? E vamos ter mais um pouquinho da mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Hoje tem um espírito de influenciadora, né? Influenciador. O fulano tem 1 milhão de seguidores. Um influenciador. Quero ver a data que o profeta pregou aqui. Acho que já tinha nesses tempos, né? Será que não tinha? 13 de outubro de 1962. E pregou à noite no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana. Mas eles são influenciadores mesmo. Agora, que tipo de influência, né? Que tipos de influência? Uzias morreu por desobediência. Uzar morreu por colocar a mão na arca. E foi ajudar. E acabou morrendo, né? Vocês conhecem lá? Onde está escrito? 2 Samuel 6. Se relirá, vocês vão ver isso aí. Mas nós estamos aqui no 66 da mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro. Eu li o 65, finalzinho ele disse: você não pode ser nada que você não é. Logo isso, até que é verdade. Você tem que permanecer em seu chamado, onde Deus o chamou. Agora, enquanto ele permaneceu um rei, ele foi uma bênção para o povo, sendo um rei. Porém, quando ele pensou que ele era um ministro, então, ele pensou, porque Deus o havia abençoado, que ele poderia ser qualquer coisa que ele desejasse. Moisés teve quantos anos diante do povo?
Mas Deus veio e disse: olha, Moisés, tu não vai atravessar a terra não, viu? Passa a comissão para Josué. Então nós falávamos de manhã, não é o tanto de anos de crente que somos, é chegar ao final da carreira. Não é para quem começa, não é para quem vai até uma distância, é para aquele que chega ao final. Não importa como você chegar, né? Com arranhões, com cicatrizes, mas cicatrizes, quando algo sara em nós, um escão, um gol, vai ficar uma cicatriz. Você lembra, não tem dor mais, que cicatrizou, que sarou, está só sinal. Ele era uma bênção, porém, quando ele pensou que ele era um ministro, então ele pensou, por que Deus o havia abençoado? E que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como um rei. Porém, não uma bênção, ele tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar um lugar de um ministro. E nós temos muitos disto. Todos desejam levar a bola, está vendo? Ele vai falar várias vezes em bola aqui, não que o Mombrand dá vazão a jogo, viu? Uma expressão que ele usou. Quando você está jogando bola, sendo que é tempo de futebol americano, quem sabe o que é futebol americano aqui? Já viram? É uma bola, tipo um balãozinho, lá não é redonda, né? Pois é, a gente coloca lá no quartel, a gente usou isso lá uma vez, lá, a gente brincou, né? Então, quando era tempo de jogar bola, sendo o tempo do futebol americano, a coisa que nós desejamos fazer é que todos tentem tirar a bola do homem que está com ela e tentar guardar este homem, protegê-lo, deixá-lo chegar ao fim. Nós estamos tentando fazer um gol, está vendo? Porém, poderia você imaginar um rei tão destreinado, visto que, para encontrar um homem, seu próprio homem, com a bola, correndo até o gol? Então, ao invés de tentar vencer o inimigo dele, o time adversário, para deixar o seu próprio homem, que está com a bola, partir com ela. Cada homem tentando tirar a bola da sua mão. Ora, está fadado a perder quando essas coisas acontecem. E hoje nós temos a mesma coisa. Quando nós vemos Deus surgir em cena e vai abençoar uma certa coisa, vamos manter todos os inimigos longe dele. Vamos usar nossas influências que protejam o corredor, que o deixam levar a bola até o fim, porque não há oposição. Tudo o que se tem que fazer é simplesmente continuar correndo, e nós deveríamos ser jogadores de defesa. Eu falo para o mundo inteiro. Vocês sabem, para os homens de negócio do evangelho completo, em volta do mundo, organizando sedes locais. E há não muito tempo atrás, quando eu creio foi na Jamaica, quando tinha um Castro, e todos eles ali nesta reunião, ou tínhamos ido até ao seu local. Essa é a maneira que foi. E as pessoas célebres de todas as partes das ilhas estavam ali. E aqueles homens de negócio estavam tentando pregar o evangelho. Eles estavam fora do seu lugar. Nós, pregadores, temos dificuldade o suficiente para manter isto em nível.
Eles usam toda influenciazinha que possam encontrar e toda tecnazinha desta maneira e daquela maneira, e mantém isso tão confuso que não se sabem o que fazer. Muitas vezes uma igreja, uma pequena igreja, pode estar tendo um reavivamento. Alguém sai aqui e dirige um encontro de oração, e então ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz. Porém, de qualquer modo, ele crê desta maneira, e ele começa uma influência e afasta outros. Há pessoas que, em vez de ajudar, ele atrapalha. A pessoa está chegando e já conta tudo o que tem passado na igreja. Ele não tem argumento. O fulano é ruim, a ciclana é ruim, o pastor é assim, já distribui tudo para quem está chegando. Aqui teve pessoas que saíram por causa de pessoas. Está no mundo, todas, é mulher, né? Das duas. Foi influenciada. Você não sabe o que é uma palavra negativa, não? Você não sabe o que é uma influência negativa, não? Aí vem os espíritos, né? Passam da minha plumagem, eles vão juntos. A coisa a fazer, irmão, é proteger esta mensagem da maneira que ela está indo, permanecer exatamente com ela e derrubar tudo para longe dela, se é que vamos cruzar a linha do gol. E eu disse, irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio. Em primeiro lugar, vocês não entendem a aproximação. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministro é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja, primeiro, apóstolo, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus deixou esses dons. Deus deu ao homem, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É Efésios, né? 4:11. É Bíblia. Chamado por Deus. E Ele colocou na igreja os apóstolos, profetas e assim por diante. Querendo o aperfeiçoamento da igreja. Agora eu vi outro dia, até em status de pessoas, de irmãos, levantou acho que um teólogo, eu creio que é um teólogo, e questionando o que? Nós não somos casa de Deus, nós somos o templo. A casa é a igreja. Mas para que isso? Nós da mensagem podemos ficar crendo nisso? Eu creio que quando você aposta uma coisa, tem dois sentidos, ou para atacar ou porque você crê. O apóstolo Paulo diz lá em Hebreus, logo no princípio ali, que Moisés foi fiel em toda a sua casa. E qual casa somos nós? Templo, casa, edifício, é a mesma coisa. Mas parece que é para criar algo novo, né? Não, eu não sou casa de Deus, não. Eu sou o templo de Deus. Então seja o templo de Deus, em que habita o Espírito Santo, diz Paulo, 1 Coríntios 3,16. Parece que achar uma diferença, né? Para formar alguma coisinha, né? Nova, sei lá, ou para chamar a atenção. Você é casa de Deus. A igreja, você é assim, ele quer dizer que nós não somos igreja, era isso o assunto. Igreja é isso aqui. Eu acho que isso aqui pode ser um templo, né? Porque o Mombrão diz que nós somos a igreja. A noiva, né?
ele distingue a noiva da igreja. A igreja passa pela tribulação, a noiva sobe no rapto. Igreja, eu prego para a igreja. Igreja, templo, você é a igreja de Deus, que é templo, o Espírito Santo habita em você. Agora veja, mestres, evangelistas, pastores, Deus estabeleceu-as ali para testificar, para aperfeiçoamento da igreja. E os homens de negócio tiveram e testificar. Os homens de negócio deveriam testificar. Mulheres, donas de casa, não importa se você é a empregada da casa de alguém, testifique, faça tudo o que você puder para o reino. Porém, jamais injete as suas próprias ideias. Apenas diga o que a mensagem diz. Continue adiante, está vendo? E então talvez você tenha alguma influência. Bem, não tente pregar agora até que Deus, vocês sabem, lhe chame, apenas permaneça exatamente com isso, seu testemunho. Porque se você não permanecer, você sairá na categoria errada. Já está dizendo tudo, errado, errado. Se ele não voltar a consertar, não? E então você atrapalhará tudo. Isto mesmo. Isso é absolutamente não agrada a Deus. Isto prova aqui. Quantas pessoas influenciadas saíram por influências erradas e atrapalhou tudo. Uns não querem profeta mais, outros só alimentam da internet lá dos Estados Unidos. Do Brasil, o pastor não serve mais. Aí não toma a ceia, está na noiva, eu sou parte da noiva. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quem é o representante seu? Quem é que um pastor é na terra? Representante legal de Jesus Cristo. Ou vai tomar a ceia pela internet? Parece que tem esse espírito aí agora. Tem como descer isso na tua mente, na tua cabeça? Mas é o que acontece. O irmão Brana é o meu pastor, vou só ouvir o irmão Brana. Ah, quem dera se fosse. Se ele fosse seu pastor, você tinha companheirismo. Se Jesus fosse seu pastor, vocês criem pastores. Mas entra por esse caminho e fica selvagem, cheio de razão, cheio de espírito errado. Quando este rei, quando ele foi repreendido, a verdade lhe foi dita pelo ministério do edifício, pelo ministro do edifício, tinha um ministro no templo, e tentou dizer-lhe que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão, e eles eram consagrados a esse serviço. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu tinha um parágrafo aqui, onde ele fala, você sairá na categoria errada, e então você atrapalhará tudo. Isso mesmo, isso é absolutamente não agrada a Deus. Então, depois que a advertência, depois que nós falamos, depois que nós lemos, mostramos o que o mensageiro nos diz, o que o Espírito Santo, a mensagem não é do irmão Brana. Então a mensagem é de Paulo, é de Pedro, é de Mateus. Era o Espírito Santo nestes homens. E eu me lembro de uma expressão de um ministro. Quando você fala a palavra, eu escrevi aqui, cadê? A palavra, tá, não chegou lá.
deixa eu chegar lá. Vamos aqui. Arão, eles eram consagrados, né? Aqueles homens. E este serviço somente. Isso é tudo que eles haviam de fazer. Eles eram consagrados para isso. E um rei, não importa quão justo ele fosse, ou quanto Deus havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar incenso. Ele estava tomando o lugar de um sacerdote. Ele não deveria fazê-lo. E quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. Quando fica indignado com a correção, lê Hebreus 12. Que o espírito que está ali não é de Deus. Como eu posso ficar bravo com Deus? O que é que vai adiantar? O autor da vida, aquele que salvou antes da fundação do mundo. Que às vezes, quando você se irrita com o homem que está transmitindo o que o Espírito Santo deixou para nós, é Deus. Se Deus deu isso ao irmão Brana, o que eu estou fazendo? Quem é que nós somos? Porta-voz do irmão Brana. Estamos com as cartas de Elias na mão, transmitindo, lendo para nós. E ele vai falando conosco. Nós temos aí aquele, acho que ofícios de diáconos, cooperadores. É bom rever isso aí no final do ano aí. Eu quero que todos que serem chamados para trabalhar, faça aquilo que foi. Quem filma, filma, quem grava, grava, quem canta, canta, quem toca, canta, nenhum se entrar no ofício do outro. Se há uma necessidade de reunir para tratar assuntos, mas eu quero isso aí, acho que nós vamos rever isso no final do ano. Acho que eu tenho por aí, não tem, a gente vai adquirir. Aí a coisa vai e funciona. O apóstolo, no seu posto de dever, colocar a igreja em ordem. O profeta, um vidente, ele vê aí há 700 anos o que vai acontecer. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e aconteceu. A voz do que clama no deserto, tantos anos, e assim sucessivamente. O evangelista não é para doutrinar, não é que ele não sabe, mas não é a missão dele. Como que tu vai para uma praça evangelizar e vai doutrinar? Você vai ganhar quem? Você vai ganhar umas pedradas lá. Eita, eu peguei umas pedradas pelo nome, não. Foi pela tua audácia. Você vê o irmão Brana pregando certas coisas e falando, mas ele tinha uma direção de Deus. Você tem que ter direção de Deus para falar certas coisas ao público. Aí você avança o sinal. Como é que eu vou nessa igreja lá? Tem uma pessoa lá numa cidade de Mocajuba, ela já rodeou para falar com a gente, marcou, não foi. Ela crê na mensagem, mas ela tem uma mágoa que um evangelista, um pregador, maltratou ela da denominação dela. E ela guarda aquilo até hoje. Chamou ela de porca e ceia de porco, e não sei o que ele tem lá mais lá. E ela ficou, que mensagem é essa? Que povo de Deus é este? Embora a Bíblia fala de homens que esfregaram com força. Vamos ver qual foi o momento. Pedro diz, a porca voltou lavada, volta ao seu vômito. É assim? O cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta aos pojadores. Não, chamou de porca. Oséias chamou de vacas rebeldes. Isaías foi Jeremias, chamou de cavalos. Os homens andam como cavalos, rinchando a mulher de seu companheiro, não tem respeito mais. É psiu, mas também anda todos iguais, né? Tem diferença não. Quem sabe quem é solteira, quem é casada, virou essa mistura hoje, né? Mas vamos aqui. Deveria fazê-lo. E quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. Seu temperamento explodiu. Exatamente enquanto seu temperamento explodia, a lepra aparecia em seu rosto.
Desobediência é morte. É separação. Obediência dá direito ao sinal. Nós vimos, o Eduardo frisou bem, o companheirismo. Adão, quem era Adão? Ele perdeu o companheirismo por causa do pecado. Mas o Deus rico em misericórdia estendeu a mão. Houve um meio, né? Mas ele se afastou. Aquele poder que ele tinha foi tirado. Agora tu vai trabalhar, Adão. Agora tu vai lavrar o solo. E ali teve a sentença entre a mulher, Adão e a serpente. Mas vamos prosseguir mais aqui. Em sua ira, ele pecou. Eu terminei o 73, vocês estão acompanhando? E criou a lepra, né? E explodia a lepra e aparecia em seu rosto. Ele achou, sou rei, vou obedecer ministro. Ele irrompeu com lepra. E então ele deixou cair o incensário e correu para fora do edifício, está vendo? Tentando personificar alguma outra pessoa. Nós não deveríamos fazer isto. Em sua ira ele pecou, e ele foi ferido. Foi certamente uma lição para este jovem profeta ver. Agora, não importava quão grande o homem fosse, ele tinha que permanecer em seu chamado. Se as pessoas tivessem essa visão, quantas divisões já tiveram? Onde muitos estão? Eu me dou conta de que isto será sendo gravado, eu sei que isto irá ao mundo inteiro, nas selvas adentro, e ostentotes índios da África, e tudo mais. Esta mensagem aqui, hoje à noite, será traduzida em idiomas. 62? Não tinha nem vindo ao mundo ainda. Porém, eu digo isso de todo o meu coração. Como poderia? Muitas pessoas dizendo, por que você não se une a certas organizações? Por que você não vem com os pentecostais? Por que você não vem com este grupo? Por que você simplesmente não deixa essas pequenas coisas passarem? Como eu posso fazê-lo? Eu tenho que permanecer com essa mensagem. Para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eternas. Espírito, profeta diz, fácil para entrar, difícil para sair. Tem uma irmã que mora próxima aqui. Ela sai, dá endereço, dá meu número para orar pelas pessoas, ela não consegue chegar na casa. E diz para os outros, olha, o companheirinho que está na linha da mensagem é aquele grupinho ali, ó. Mas um espírito, uma barreira, não deixa ele entrar nessas portas. Gente boa, quando vê a gente, vira o rosto. Espírito do ódio. De um nada. É o errado querendo que você diz que ele está certo. Mas ele diz aqui, ó, eu tenho que permanecer com esta mensagem. Permanecer com a mensagem é permanecer com Deus. A mensagem é Deus. Deixa o resto por conta dele. Se é uma salva, Deus vai trazer na hora certa. E nós vamos estender a mão. E tapete de boas-vindas. Quando o anjo do Senhor apareceu lá sobre o rio, aquela luz ali, como vocês veem, e quando foi aprovado pelo governo em todo lugar, mas com a ciência, pesquisa científica, que é a verdade. E ele me disse, para permanecer com esta palavra.
Então, como eu poderia trocá-la por um credo? Se aqueles homens estão por aí para fazer isso, deixe-os fazer. Porém, nós fomos chamados para pregar a palavra. Não se comprometa, permaneça com a palavra. Não se comprometa com ninguém. Às vezes as pessoas te arrodeiam para que você possa se comprometer. 3 coisas Deus advertiu Mombrana, né? Dinheiro, fama e mulher. As 3 coisas. E assim, através do dinheiro, a pessoa pode querer te induzir a levar em lugar que Deus não vai. Começa a te induzir num poder aquisitivo. Quando eu tinha um programa no rádio ali, rádiozinha, e os mestres lá disseram assim, olha, se você quiser X de cimento, areia, a gente ajeita aí. Eu disse, não, mas devagarzinho a gente vai fazendo lá. Acho que tinha nem começado ainda, eu tinha começado isso aqui. Ele disse, olha, mas nós temos que estar atrás desse povo, que vai chegar uma hora que nós vamos precisar deles. A igreja não pode ficar sem eles. E eu disse, mas nós temos Efésios 4:30. A defesa da noiva é o Espírito Santo. É com o nosso povinho que vamos construir. E graças a Deus, tudo que tem aqui é nosso. Foi Deus que nos deu. Eu creio que não tem um centavo aqui que foi desviado. Ninguém nem paga imposto aqui, né? Tem que pagar imposto, tem empresário aqui. Você paga imposto? Ninguém sonega imposto, né? Ninguém desvia nada para ir para a igreja, não, né? Graças a Deus. Até nem vem atrás de nós. Então, a palavra, irmão, permaneça com ela. Então, quando o pastor, ele está com a palavra, eu acrescento, a palavra é a cadeira de balanço do pastor. Você falou a verdade? Descansa. Teve um pastor que um irmão veio falar com ele, ele estava sentado na cadeira, ele disse, começou a rir. O irmão começou a chorar. Também estou contando minha situação, o senhor está rindo. Irmão, eu falei a palavra para o irmão. Eu disse para o irmão ir para a direita, foi para a esquerda. O que é que eu faço agora? Vai sofrer o teu... Vai purgar agora, volte, mas você vai ter que purgar isso aí agora. É a sua escolha. As pessoas aprontam, pensam que está escondido. Não, não está escondido. Vai chegar uma hora que aí vai vir à tona. Aí você vai ter que sofrer o escândalo. Se quiser vencer. Não fique escondido. Deus te dá tempo. Deus te dá tempo. Não vá por esse caminho. Não temas. Não temas. Vai chegar uma hora que Deus vai permitir que venha à tona. Agora, quando nós provamos desta palavra, irmão, é impossível nós ir contra ela. Segura isto aí. Quando você não aceita a palavra, não me aceitar, você está bem. Mas se você não aceitar a palavra, você não está aceitando Deus. Você não provou ainda do que é Deus. Essa mensagem é muito rica. Companheirismo através da redenção, nós começamos hoje com os jovens. Então, Deus sabia que Jó havia provado. E Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ezequias, tu vai morrer. Vai lá, Isaías. Meu Deus, um profeta disse, olha, coloca tua casa em ordem, que tu vai morrer. Morrerás e não viverás. O homem virou para o canto da parede e chorou amargamente. Quando o profeta chegou no pátio, eu disse, ei, vai lá. E disse para ele, vou acrescentar 15 anos de vida. Que segurança que aquele homem tinha, né? Dizer para Deus, eu vivi piamente na tua presença. E nós queremos bênçãos, somos abençoados, estamos longe de ser piamente na presença de Deus. Tem muita coisa para Deus tirar de nós. Muita coisa mesmo. O ouro tem que passar pelo fogo. E se ele derreter, na hora que ele colocar ele aqui junto com o outro, ele vai formar uma barra de ouro ali.
e vai se unir, porque são ouro. Mas Davi diz: provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Apenas prove e o ame uma vez e veja se ele não é bom. Tem gosto de mel na rocha. Agora, o grande companheirismo. Nós precisamos. O profeta diz: o companheirismo não precisa de mim, não. É eu que preciso do companheirismo. Ninguém fica sem companheirismo. Não precisa sair de casa, não. Olha aqui, ó. Ninguém fica sem comunhão. Eu falava com os jovens: você tem comunhão lá em São Paulo, lá em Goiânia. Ninguém te conhece mesmo. Um santo de Deus, uma santa de Deus. Mas no local não tem companheirismo. No local não tem destaque. Tem pastor que está lá em outro estado. Mas no local não tem destaque. Provai se o Senhor é bom. Deixa a ficha cair em nós. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá nos Estados Unidos. O que eu for lá nos Estados Unidos, eu tenho que ser aqui. Ou tem quantos deuses? Deus do Pará, o Deus do Goiás, o Deus de outras nações? É um só Deus, um só Espírito, que o outro é do diabo. É dois espíritos, mas um é satânico. Mas provai se o Senhor é bom. Mas às vezes nós ficamos com fastio. Sabe por que Israel pereceu? Eles ficaram com fastio. Ia só colher de graça. O maná fazia aquele bolo, tinha sabor de mel. Tá bom não, Senhor, tem sabor de mel. Então tem que mandar serpente para picar eles. Eles buscaram serpentes. Eles buscaram problemas, eles buscaram dificuldades. Foram lançados em guerra. Cá no Velho e no Novo Testamento, mas nossos pais comeram maná. Jesus, mas todos morreram. Murmuração, insatisfação, não é de Deus. Deste modo agora você vê a razão, porque a coisa é perigosa. Tentar comprometer e fazer alguma outra coisa, ou tentar se exaltar dentro de si mesmo. A Bíblia não manda nós exaltar. O exaltado será humilhado, e o humilhado será exaltado. É assim. E dizer: eu posso fazer isso e ganhar mais dinheiro. Que dinheiro vale nada. O Elvis Presley parece que morreu com 42 anos. O que valeu aquele dinheirão dele? Temos príncipe na nossa cidade aí, né? Reis. Tanta gente rica, né? Mas é deles. Eles estão desfrutando. Estou encantado com o navio de Atlântico que está aí, né? É Atlântico? Sei quantos andares, uma mini cidade. Tem um que tem 8 hotéis dentro dele. Ei, se o homem pode fazer algo desta forma, imagina o que tem lá do outro lado para nós. Imagina o palácio que Deus está preparando. E Deus dá a inspiração. Qual é o homem que pode fazer um peso desse flutuar em cima da água? Isso não é Deus. Deus deu inteligência. Mas eu creio, pela pitadazinha que João deu, lá em Apocalipse 22, que ele viu a cidade, os muros, comprimento, altura, largura, pelo que João diz ali, pelas ruas de ouros, não vai muito além da nossa imaginação. Muito além, tenho certeza.
Ah, mas não podemos viver sem trabalhar, não. Estou falando de dinheiros, de milionários. Na hora que o espírito da morte chega, é a maior decepção deles, se o dinheiro não vai dar vida para eles. E a segunda decepção é quando estiver lá naquele lugar perigoso, ter lembrança das oportunidades que teve. Tem lembrança? O mendigo lá está no seio de Abraão, mas o jovem teve lembrança. Lembrou do papai, dos irmãos. Quem sabe lembrou das vezes que ele não quis cultuar, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Cheio de orgulho, tudo tenho feito desde a minha mocidade. Mas tinha um espírito de egoísta nele, de avareza nele. Vende tudo que tem e dê aos pobres. Pobre, virou as costas e Deus o abençoou mais. Seus celeiros foram cheios, mas houve um dia que o Senhor chamou. E agora? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu posso fazer isto, e todos os irmãos concordarão comigo. Eu posso comprometer sobre esta palavra. Na outra mensagem, só influência, parece que é o 37, o profeta diz que o povo arrasta o homem para o erro. Ele fica, de uma forma, eu tenho um grupo comigo, eu tenho um grupo que me apoia, e o próprio povo tira o homem, desequilibra o homem e tira o homem da linha. Agora, e até 99% dos ministros mudarão rapidamente de posição. Isso está bem, isso é bom, e eu sei agora, muitos deles chamam o que é? Pães e peixe. Vendo-as agora, pães e peixe, vendo as pessoas curadas, e os discernimentos e os poderes de Deus e assim por diante manifestados, eles levam até para conseguir reuniões, para conseguir pessoas nas suas igrejas de coisas, porém, quando se trata de concordar na palavra, eles se afastam dela, está vendo? Não se pode fazer isto, permanecer com a palavra. Todo mundo quer salvação, todo mundo quer Jesus, mas palavra não. A palavra de Jesus, é isso que é Jesus, é? É isso que é o Evangelho? Passou o nosso tempo. Agora, isso foi uma lição para este jovem profeta, que não importava o que ele tentasse ser, ele deveria permanecer em seu chamado. Permaneça no seu chamado, no seu posto de dever. Mas qual é o nosso posto de dever? Como cristão na palavra. Oh, que coisa! Ele aprendeu a ordem de Deus do homem, ele aprendeu a ordem de Deus e do homem. A ordem de Deus para o homem é permanecer em seu lugar. A ordem de Deus para as mulheres é permanecer em seus lugares. Em seus lugares também. Você não pode tomar o lugar do homem. Elas estão tentando fazer isso. Porém, não faça, homem. Não tome o lugar das mulheres. Não se vista como mulheres. Mulheres, não se vistam como homens. A Bíblia diz que é errado. É errado fazer isto. A Bíblia diz, uma mulher que veste em um traje que pertence a um homem é imundície diante de Deus, uma abominação. Gente, onde os pregadores não vê isso na Bíblia? Está vendo? Porém agora o mal se pode diferenciar um do outro, está vendo? Agora, como você vai fazer, senão justamente clamar contra isto? Bem, então quando você faz isto, você viu esta ordem do tribunal esta semana, aqui em Indiana? Que vergonha! Menos do que 15 anos atrás, uma família aqui
por furto. Eu acho que alguns da família estão assentados aqui hoje à noite. Aqui em Porte, é um nomezinho em inglês. Enviaram uma menininha da escola para casa por usar shorts na escola. Ela estava usando um shortinho na escola. Para esta semana, então, estão tentando processar e tirar para fora da escola. E conseguiram uma menininha que recusou usar short na escola. Acho que era uma filha de crente, né? Era uma filha de cristão. Qual é o problema com a nossa nação? Eu pensei que esta fosse uma terra de livres. Eu pensei que nós tivéssemos direito, liberdade de religião. Este pai se levantou e disse: é contra a nossa crença religiosa para nossos filhos usarem shorts. Nossas mocinhas de 16 anos, 17 anos de idade usaram shorts. É contra a nossa crença religiosa. E eles excluíram e expulsaram a moça da escola. Eu entendo que todos que não concordarem e entrarem no acordo internacional deste companheirismo que estão tentando formar para colocar e unir todas as igrejas, a federação das igrejas, que todos que não entrarem e se unirem com isto, estão fazendo-lhe uma pequena província, eles o vão mandar para o Alasca. É melhor se preparar para o clima frio, porque parece que isso está vindo. Deus, deste modo, que desgraça, diz o profeta. Meu amigo de toda a vida, Jim Paul, seu filho está aqui hoje à noite e eu desejaria que o seu papai somente viesse e fizesse o que o seu filho fez. Nós estamos falando hoje através de conversas telefônicas e ele estava comentando sobre, e eu creio, um comentarista de notícias ou alguém. Eu não me lembro agora, o povo americano tomava um banho uma vez por semana e orava todo dia. Ele disse, agora eles tomam banho todo dia e oram uma vez por semana. Eu creio que eu preferiria ficar sem banho, porém apenas mostrar como nós temos caído. O que aconteceu com esta nação? O que está acontecendo conosco? Parece no princípio da mensagem, nós lia mais mensagem. Mas agora está muito fácil. Está tudo gravado. Bíblia gravada. Só ligar lá, deixa lá o Cid Moreira pregar para você lá, ler a Bíblia para você lá. Se você não sabe, vai ouvir, mas o gostoso é você pegar aqui, ó, e tirar o teu tempo para ler, para meditar, ter prazer de alimentar, da mensagem da hora, é a mensagem da hora, é a hora que nós estamos vivendo, mas é tanta coisa para tirar a atenção, é tanto espírito errado, gente, é espírito errado. Coloca lá no teu celular, José Elion, pastor José Elion, já faleceu. Ele tem um dom de mostrar sobre os desenhos animados, sobre a Disney, sobre esse pessoal. Tira o seu tempinho de olhada. Ele diz, vem do inferno, sobe debaixo das trevas para a quarta dimensão. Aí vai para a alma encarcerada, Brandon fala sobre isso aí, e outras mensagens. Vamos parar no 83? Por volta de 5 anos atrás, eu estava em Ohio, e eu estava tendo uma reunião ali em cima. Qual é o nome daquele lugar? Onde eu estive ali, naquilo, alguém diz, Chautauqua. Eu creio que é isso, Chautauqua. E eu estava ouvindo um noticiário do hotel e disse, a flor da liberdade morreu nessa tarde, em uma corte aqui em Ohio. O povo
acho que é a missa, e eles não creram em enviar os seus filhos para esta escola pública. Eles têm suas próprias escolas. E nesta certa comunidade onde estes estavam, não tinha nenhum ensino secundário. É a lei de Ohio indiana, e eu acho que é uma lei nacional, que todas as crianças devem ir à escola até que elas tenham 16 anos, e este homem tinha 2 filhos, menino e menina, que não tinham 16 anos, e eles recusaram enviá-los para a escola pública, onde ensinam as éticas de Darwin, que o homem proveio de uma única célula ser um macaco. Isso é tudo o que é. Apenas um macaco exaltado. É deste modo. Eles não concordavam com isso. E eles não deixavam seus filhos ouvirem isso. E então os tribunais os prenderam. E este pequeno juiz, convencido, disse a este velho pai e mãe de idade, com seus cortes de cabelos em forma de pote de barro, e usando os macacão, ele disse: meu senhor, esse estado de Ohio tem uma lei que diz que a criança deve frequentar a escola até que ela tenha 16 anos. Ele disse: o senhor recusa enviar os seus filhos? O que o senhor responde? Vamos ficar aqui? O que o senhor responde? E se o senhor permitir, ele vai responder no próximo domingo, né? Vamos parar no 84, continuar no 84, né? Agora pensa, uma lei aí que você tem que botar seu filho em determinado lugar, que ensinar que algo errado para eles, né? É tudo que eles querem, é tirar a mensagem, é tirar a Bíblia, como estão tirando aos poucos. Estão tirando aos poucos. E as nossas crianças, Deus tem misericórdia, né, de nós. Nós temos que ensinar, porque nós já temos e já estamos no que é verdadeiro, é só permanecer. Ficamos de pé. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse domingo que nos deste. E agora estamos encerrando mais uma pequena reunião na Tua presença, com gratidão no nosso coração, com gratidão na nossa alma, agradecendo, Senhor, de coração. Ajuda-nos na jornada. Caminho, viagem longa, é muito distante, mas nós estamos caminhando com o Senhor na frente, o Senhor nosso comandante, o nosso general. Dai-nos um espírito de obediência à Tua palavra. A palavra de Deus é vida, é saúde, é graça, é tudo para nós. Nós vivemos por ela, Senhor. Tenha liberdade de falar conosco, de nos posicionar. Nós não queremos ficar para trás. Há algo melhor, há um lugar melhor. O Senhor disse: eu vou preparar, eu virei outra vez. O Senhor nunca falhou. O Senhor não marcou dia, mês, anos, horário. Não. Mas o Senhor deixou os sinais. O Senhor deixou os sinais. E os sinais estão diante de nossos olhos. Os dias de Ló estão diante de nós. Os dias de Noé estão diante de nós. O mensageiro já foi enviado, Senhor, para preparar a Tua noiva. Nós cremos que aqui há uma partícula da noiva. Nos dê graça para prosseguir. Nos dê graça para continuar. Não olhar para nós mesmos, mas olhar para o Calvário. Olhar para o sacrifício, Senhor. Como lemos na Tua palavra, dada ao nosso profeta, que através do vermelho você nos enxerga branco. Branco como a lã. João disse que a nascer de Deus não peca. Aqui estamos. A nossa alma não tem problema com o Senhor. Nossa alma não tem problema lá em cima. Ela almeja voltar para lá. Nós queremos chegar à perfeição, Deus. É só o Senhor para nos aperfeiçoar. Dai-nos entendimento e sabedoria do alto.
Ajuda-nos a ser mais humilde, mais flexível, Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar em nós. Que ela não venha ficar na nossa mente, no nosso intelecto, mas ela possa descer ao nosso coração. E lá nesse coração humilde tem uma alma sedenta, que se alimenta deste maná, o qual o Senhor disse: eu sou o pão da vida, coma do pão da vida, eu sou a água da vida, toma desta água. Ô mulher, se tu souberes quem fala contigo, se tu tomar desta água, fará uma ponte que salta para a vida eterna. Nunca mais desejarás ter sede deste mundo, desta água estagnada, desses espíritos mundanos, espíritos sedutores. Ó Deus, ajuda as famílias, ajuda as crianças, os jovens, toda a congregação, os anciãos, tua obra, o teu ministério, Pai, colocamos diante do Senhor. Nós queremos permanecer com a tua palavra. Não importa onde ela vai tirar de nós. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração. Ó Deus, ajuda-nos a ser mais seguro nesta rocha. Não deixe acostumar com os cultos, com a Tua palavra, com a mensagem. Em primeiro lugar é o Senhor na nossa vida. Encha-nos do Teu Espírito. Encha cada vaso, Senhor, que deseja agora ser curados, libertados. Cura do corpo, da alma, do espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, conceda uma noite de descanso. Se houver uma manhã, esteja conosco, Deus, na luta do dia, para nos livrar, porque o Senhor diz: cada dia traz consigo os seus males, e a nossa volta para casa leva-nos em paz, guardando as bênçãos que nós ouvimos nesse dia. Que esse companheirismo, ó Deus, possa manter vivo entre nós, com o amor fraternal, na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.